Olá, este é o Literatura Miojo. E no episódio de hoje falaremos sobre a obra A Rebelião das Massas, do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Oi, isso mesmo. Uma obra publicada ali entre 1929 e 1930, né? Mas que levanta temas sobre sociedade, o indivíduo, a civilização que, nossa, ainda dão muito o que falar. Com certeza. O Ortega também tentando entender um fenômeno que ele via como central no século XX, a ascensão do tal homem-massa. Ok, vamos desempacotar isso aí. Quem é esse homem-massa? É tipo uma classe social específica? Pobreza, riqueza? Olha, não exatamente. Para ele, e isso é crucial, não se trata de classe social. É mais um tipo de pessoa, um jeito de ser, sabe? Que pode aparecer em qualquer camada da sociedade. Ah, interessante. É um indivíduo que, assim, não se exige muito, que tá super satisfeito do jeito que é. Ele até usa a expressão o senhorito satisfeito. O senhorito satisfeito? Boa. É, aquele que acha que tem um monte de direitos, o que é ótimo, mas não reconhece muito bem as obrigações, o esforço coletivo, a história por trás que sustenta esses direitos todos. Entendi. Seria aquela pessoa que meio que toma a civilização como garantida. Como se fosse, sei lá, o ar que a gente respira, algo natural. Exatamente, perfeito. Ele aproveita tudo de bom, a tecnologia, a segurança, os direitos conquistados, mas ou ele não conhece ou até meio que despreza os princípios, os sacrifícios, as ideias que criaram tudo isso. E ele opõe esse tipo a quem? Ele contrapõe o homem-massa à chamada minoria seleta. Mas atenção, não é uma elite de dinheiro ou de nascimento, tá? Certo. São aqueles indivíduos de qualquer origem que se cobram mais, que buscam excelência, que estão preocupados em criar, em manter cultura, as instituições, gente que se esforça. Faz sentido. E como esse homem-massa se manifesta na prática? Como ele age na sociedade? Bom, aí o Ortega aponta para uma coisa que ele chamou de ação direta. Ação direta? É, a tendência do homem-massa de querer impor a opinião dele, os desejos dele de forma imediata. Sem passar muito pelo filtro do diálogo, da razão, das regras do jogo, sabe? Pulando etapas, digamos assim. Isso. Pulando etapas, atropelando processos, ele cita o sindicalismo mais radical da época e o fascismo como exemplos dessa mentalidade na política. É o que ele chama de a razão da sem-razão. Uma imposição pela força ou pela pressão, não pelo argumento. Nossa, isso é bem forte. E super relevante para pensar hoje em dia também, né? Totalmente. E qual era o impacto disso na visão dele sobre a Europa? Que era o foco principal dele ali, né? Sem era. Ele via a Europa não só como um monte de países separados. Para ele, tinha uma sociedade histórica comum ali, sabe? Com costumes, uma opinião pública europeia, até um direito que transcendia as fronteiras. Ele falava em convivência. Uma unidade cultural apesar das diferenças. Isso, tipo um enxame de povos interligados. Essa unidade, mantida por um certo equilíbrio europeu, era fundamental para ele. E a ascensão das massas, com essa mentalidade da ação direta, e também os nacionalismos exagerados, que negam essa interdependência, bom, isso ameaçava essa unidade toda. Entendi. Ortega também tinha uma crítica forte à especialização, né? Eu lembro de ler isso. Como que isso se encaixa na história do homem-massa? Parece até um pouco contraditório. Parece, mas faz todo sentido na lógica dele. Ele fala do sábio ignorante. O sábio ignorante. É o especialista que sabe tudo sobre um assunto minúsculo, uma área super específica, mas que é, ao mesmo tempo, profundamente ignorante sobre todo o resto, inclusive sobre os fundamentos da própria ciência ou da cultura que permitem a existência da especialidade dele. E qual o problema disso? O problema é que esse especialista, mesmo sendo um sábio no seu cantinho, quando sai dele, age como um homem-massa qualquer. Ele dá opinião sobre política, sobre arte, sobre moral, com a mesma autoconfiança, a mesma certeza que ele tem no laboratório ou no escritório dele, mas sem fundamento nenhum. Ah, entendi. Ele acaba contribuindo para a mediocridade geral fora da sua área. Exatamente. Acaba reforçando essa ideia de que qualquer opinião vale o mesmo, de que não precisa de estudo ou reflexão para falar sobre assuntos complexos. Então, olha que paradoxo. Ortega estava escrevendo numa época de grande avanço técnico, que ele mesmo chamava de plenitude dos tempos, mas ele via perigos enormes ali.
Precisamente, esse é o grande paradoxo que ele aponta. A gente tem um mundo com mais meios, mais possibilidades, mais conhecimento técnico do que nunca. Sim, Mas esse mundo está sendo cada vez mais habitado por um tipo humano, que é autossatisfeito, que é inculto sobre as bases da própria civilização que o sustenta e que, por isso mesmo, tem uma propensão a destruir aquilo que ele não compreende. uma espécie de retorno à barbárie, mas vindo de dentro. Exatamente, uma barbárie que não vem de fora, dos bárbaros tradicionais, mas que brota de dentro da própria civilização avançada. Por isso, ele criticava muito essa ideia de que a história tinha chegado num ponto final ou que o progresso era garantido. Nada disso. Uau! É uma análise, sem dúvida, muito densa, né? E provocativa demais sobre modernidade, sobre essa coisa da massificação e o próprio destino da civilização ocidental. Dá muito pano para manga. Obrigado por acompanhar o Literatura Miojo. Curtiu? Então procure a obra original. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. Todos os dias às 10 horas, um novo episódio.